Graça e paz, meus irmãos. Exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Seguimos ouvindo suas palavras no Sermão do Monte, ainda no Sermão do Monte. Hoje é o sermão número 26, que começamos no capítulo 5. Agora vamos reler mais uma vez a oração dominical. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 15. Esse texto nós não projetamos aqui, para que os irmãos possam não perder o costume de abrir a Escritura. Mateus 6, de 9 a 15, diz-nos o texto: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 14 e o 15, juntos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, Pai bendito, exaltado seja o teu nome, Senhor. Pela mediação de Jesus Cristo, por esse novo e vivo caminho, que rasgou o véu que nos separava, em nome e por amor de Jesus Cristo, nós nos achegamos diante do teu trono, Senhor, rogando-te que olhes para a porção da tua igreja que se reúne aqui nesta hora, Senhor, desejosos de ouvir a tua voz, de discerni-la, de compreendê-la, de nos deleitar nela e de a colocarmos em prática. Não permitas que saiamos daqui, Senhor, com as mãos vazias ou com a alma sedenta. Descedendo o teu povo, por amor ao teu próprio nome, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Fala conosco, Senhor. É a oração que fazemos no nome santo do Cordeiro, nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Eu não sei quanto a vocês, mas eu preciso ouvir as mesmas coisas muitas vezes, se essas coisas são bíblicas e são virtuosas. Nunca eu posso me dar por satisfeito e achar que já aprendi ou já entendi o suficiente, porque há uma distância muito grande em compreender naquele dia e colocar em prática. Há uma distância muito grande de assimilar o que se ouve no domingo, e no meu caso o que eu prego no domingo e aquilo que eu vou praticar durante a semana. Um dos maiores riscos que pessoas que têm acesso às Escrituras é a hipocrisia. É o risco que os mestres da lei corriam, e era o pecado que mais se evidenciava na vida deles. Aquele que está distante da Escritura não corre o risco de ser hipócrita, porque ele não corre o risco de crer uma coisa e praticar outra, ou pregar uma coisa e fazer outra. Esse risco é só nosso. Então, não me basta ouvir umas 50 vezes que ser discípulo de Jesus é ser diferente.
Não é falta de repertório, irmãos. Mas o sermão de Jesus inteiro fala sobre isso. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, ele apresenta a distinção daqueles que são cidadãos do reino dos céus vivendo neste mundo, daqueles que não são. E não tem nada a ver com título, não tem nada a ver com formação, não tem nada a ver com vestes, com costumes, tem a ver com o coração, tem a ver com definitivamente quem são, e não aquilo que aparentam ser. Nós já vimos nos primeiros versículos, quando nosso Senhor fala das bem-aventuranças, que essa diferença se dá inicialmente pelo caráter. Em seguida ele fala do sal da terra e luz do mundo, ele diz que essa diferença dos seus discípulos se dá em relação à sua influência. Depois ele fala sobre a justiça, que nós somos diferenciados por nossa justiça. Não é uma justiça que segue um padrão humano, é um padrão divino. Jesus diz assim: e se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, não tem parte comigo. Ele diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Que justiça é essa? É uma justiça do coração. E aí o nosso Senhor inaugura uma outra fase, um outro trecho do sermão, onde ele afirma que nós somos diferentes pela nossa religiosidade. Nossa diferença não é porque nós esmolamos, ou nós contribuímos, nós ofertamos, ou somos dizimistas. Nós somos diferentes porque fazemos isso de forma diferente, porque somos diferentes dos demais quando ofertam. Quando chega nesse trecho em que ele está falando sobre a oração, disse que a nossa religiosidade é diferente, não é porque nós oramos em maior quantidade, em número mais expressivo do que todos os outros, é porque quando oramos, nós expressamos virtudes ou premissas lá do nosso coração. E é por isso que ele diz: vocês não se assemelhem a eles. Ele termina lá no versículo 8 dizendo: não vos assemelheis. O tempo todo Jesus está dizendo que nós não podemos ser iguais, que nós precisamos ser diferentes. Infelizmente, o povo de Deus tem perdido isso e tem achado que sermos semelhantes a eles é o que vai atraí-los. É que a nossa proximidade com eles, em termos de linguajar, em termos de justiça, de costume, de vocabulário e etc., nos assemelhará, mas é justamente o oposto. Aqui na oração dominical, em que alguns autores chamam-na de a oração modelo, e assim também eu sigo, nosso Senhor divide essa oração em duas partes ou duas etapas. A primeira parte que nós concluímos, o foco é tão somente o Senhor. Santificado seja o teu nome, foi o primeiro pedido. Pode passar. Venha o teu reino, o segundo pedido. E a terceira petição é: faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. E aí agora nós vamos para a segunda parte. A segunda parte agora fala sobre as... Pode seguir. Mais. Pode ir. Aí. Volta. Não volta mais. Aí tá bom. Tá bom aí. É que eu já vou, o pessoal anota, né? Então já vou passar. Eu vou explicar primeiro, depois eu vou dar a dica para o pessoal anotar. A segunda parte fala dos anseios pessoais. E o primeiro pedido é:
Está aí no versículo 11, que eu acabei de reler. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Tem a ver com a nossa sobrevivência. Falei sobre isso na semana passada. O segundo pedido é o de hoje, então. O segundo pedido é por livramento. E hoje é o sermão número 27 sobre o Sermão do Monte. O segundo pedido dessa parte, que tem a ver com a nossa sobrevivência, ou melhor, com os nossos anseios pessoais, o pedido é: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, ou nós temos perdoado aos nossos devedores. Por que eu chamei esse pedido de livramento? A tendência é nós acharmos que livramento tem a ver com não permitir que alguma coisa ruim aconteça conosco, do ponto de vista humano. O Senhor evitar um acidente, o Senhor evitar uma enfermidade. Mas qual é o maior perigo que nós corremos? Qual é o grande mal que assola a humanidade? Qual que é a verdadeira maldição que perpassa as gerações? É a consequência do pecado, ou seja, a morte. Por isso o grande livramento tem que ser do grande mal. Por isso é um grande livramento. Não é o livramento de uma enfermidade, de algum acidente. O grande livramento que o ser humano precisa é o perdão de Deus. Após pedir, suplicar pelo pão de cada dia, pela sobrevivência, agora pede-se pelo perdão. John Stott tem uma frase interessante que ele diz: o perdão é tão indispensável à vida e à saúde da alma como o alimento para o corpo. E é por isso que os dois pedidos estão juntos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nossa sobrevivência, o ar para respirar. E assim como nós carecemos, assim como nós somos dependentes e carentes do ar para respirar, somos carentes da tua providência para nos dar o pão de cada dia, para nos dar a sobrevivência. Nós temos uma outra necessidade, tão importante quanto aquilo que nos é mais essencial para sobreviver. É por isso que do versículo 11 aí para o 12, ou o versículo 12, eles são tão urgentes que quando eu leio toca até uma sirene. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e tem um ponto e vírgula aí que não deveria nem existir. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas. Nosso Senhor Jesus Cristo ensina que nesta oração, que nós todos somos ou estamos endividados. Antes, nos apresentamos diante dele como carentes fisicamente ou totalmente dependentes dele para nossa sobrevida física. E agora nós somos ensinados por Jesus que devemos também nos apresentar diante dele como devedores, como inadimplentes. Reverendo Hermes tem citando um outro autor, William Barclay. Ele diz o seguinte: nesta oração, Jesus nos ensina também que todos nós estamos endividados. Não há quem possa dizer que não tenha dívida para com Deus ou para com o seu próximo. Todos, sem exceção, somos devedores. Por mais que façamos, nunca atingiremos a condição de cidadãos que liquidaram todos os seus débitos.
Me faz lembrar quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, um povo, uma nacionalidade diferenciada. Eu fiz essa comparação hoje de manhã. Talvez houvesse entre eles aquilo que mais próximo disso que eu poderia dar como exemplo fossem os cidadãos norte-americanos, que dependendo do país onde eles estão, eles dizem: mas eu sou cidadão americano, como se isso fosse uma palavra mágica e que todos os seus problemas estivessem resolvidos, porque são cidadãos de primeira categoria. Os romanos eram tidos como cidadãos de primeira categoria. Somos cidadãos romanos. Isso lhes dava um status completamente diferente, não só em Roma. Eles poderiam estar no norte da África, que fazia parte também do Império Romano. Eles poderiam estar no norte da Europa, lá na Germânia, na Alemanha, e dizerem: somos cidadãos romanos. Eles poderiam estar na Síria, poderiam estar na Palestina. Eram cidadãos romanos, eram cidadãos do mundo. O mundo estava aos pés. E ele escreve para essas pessoas que talvez pudessem ainda possuir algum ranço da sua cultura, dizendo: temos nós qualquer vantagem? De modo nenhum, porque todos, sem exceção, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos a uma se fizeram inúteis. E ele vai dizer, nesse mesmo capítulo 3, no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que 3 coisas precisam acompanhar esta petição. E a primeira coisa que precisa acompanhar essa petição é justamente a consciência. Aí já vai os 3 de uma vez, né? Mas anote só o primeiro e se detenha no primeiro, porque eu vou dar tempo para você anotar o segundo e o terceiro. A consciência do seu pecado. A depravação de nossa natureza nos igualou na condição de pecadores devedores diante de Deus. É por isso que a nossa religiosidade é diferente, porque nós, quando oramos, por exemplo, nós não determinamos nada para Deus, nós nem sequer exigimos nada de Deus, porque todos nós, quando nos achegamos diante do seu trono, nós nos chegamos na mesma condição entre todos nós, entre todos os seres humanos. É por isso que entre nós não há lugar para soberba, não há lugar para altivez, não há lugar para se sentir superior um ao outro, não há lugar para arrogância. É por isso que nós não somos como eles, é por isso que a nossa religiosidade não é como a deles. E quando orardes, diz o versículo 5, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens, talvez usando as mesmas palavras do que nós. A diferença não está no vocabulário, ainda que ele seja relevante. A diferença está no coração, a diferença está na condição que você se achega. E quando alguém faz essa petição, e o Senhor nos ensina a fazê-la, além do pão de cada dia, dê-nos também o perdão das nossas dívidas, porque nós reconhecemos, nós temos consciência que nós somos devedores. Não é possível se aproximar de Deus sem ter essa clareza. Se você se aproximou do Senhor e ainda não tem essa clareza, é porque você não está tão próximo dele assim. Não estou fazendo julgamentos, meus irmãos, mas apenas constatações. Não é possível estar diante da santidade sem perceber a sua própria impureza. Não é possível chegar diante da luz, da santidade, do brilho da santidade do Senhor, sem reconhecer as suas mazelas. Nós vamos encontrar Pedro dizendo assim, diz o texto, prostrou-se aos pés de Jesus dizendo, Senhor, retira-te de mim porque sou pecador.
Paulo, quando contempla a majestade do Senhor, ele diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O mesmo fez Moisés, Jó, Isaías, Ezequiel, Daniel e João na ilha de Patmos. Martin Lloyd-Jones, escrevendo no livro O Clamor dos Desviados, um estudo que ele faz, são vários estudos sobre o Salmo 51, que nós lemos um trecho dele hoje. Ele diz assim: nunca houve um santo sobre a face da terra que não tenha visto a si mesmo como um vil pecador, de modo que se você não sente que é um vil pecador, não é parecido com os santos. Que diferença aqueles que se achegam diante do Senhor, se rebaixando ante a sua santidade, sua majestade. Que diferença esse que reconhece que não é superior um ao outro. E eu repito e vou repetir algumas vezes: não há espaço entre nós para nos acharmos em nível superior ao de ninguém. Este pedido, perdoa-nos, deve trazer a compreensão da gravidade de nosso pecado diante de Deus. Reverendo Hermsten diz o seguinte: jamais poderemos entender o sentido da grandiosidade do perdão concedido por Deus sem a percepção adequada da nossa ofensa ao Deus Santo. Nosso Senhor ensina que a nossa religiosidade é diferente porque o nosso coração é diferente. Nós percebemos que os nossos pecados, eles foram a causa da crucificação do nosso Redentor. Todas as vezes que nós resistimos a essa consciência, todas as vezes que nós fugimos desse ensino, desse confronto, todas as vezes que nós refugamos diante dessa realidade, não fala sobre isso, pastor, isso constrange as pessoas. Nós não somos juízes para ficar falando sobre o pecado. Todas as vezes que nós ouvimos conselhos como esses, todas as vezes que nós nos constrangemos em falar sobre isso, em lidar com essa realidade, nós estamos literalmente nos afastando do Senhor. Nós podemos cantar louvores, cantar hinos, podemos cantar aqui na igreja, podemos até pregar. Se eu fujo desta realidade, dessa consciência dos meus pecados, eu estou me afastando da presença do Senhor, porque não é possível estar próximo do Senhor e não ter consciência de quem eu sou. Não é possível viver minimamente a fé cristã. Não é possível minimamente demonstrar que eu sou integrante do reino dos céus, se eu não tiver compreensão e certeza de quem eu sou. E é interessante que eu não só me distancio do Senhor quando me afasto dessa realidade, como eu me afasto do meu próximo. Porque eu sempre acho que a culpa é do outro, a nossa dificuldade de relacionamento. Eu sempre acho que o outro deveria ter feito alguma coisa a mais ou melhor para facilitar o nosso relacionamento, e nunca o meu coração perverso, duro e enganoso, que eu fujo de reconhecer. Meus irmãos, nesses anos todos de aconselhamento, muitas foram as vezes que a gente começa com aconselhamento, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, chega em algum momento que a pessoa começa a descobrir que o problema dela não é o seu cônjuge, que o problema dela não é a igreja, o problema dela não é a família dela, o problema dela mora junto com ela, é o seu próprio coração. Quando chega nesse ponto, muitos não continuam o aconselhamento, porque as pessoas não querem ser confrontadas com quem elas realmente são. E nós só podemos reconhecer que nós somos quem nós somos a partir da nossa proximidade com o Senhor. Meus irmãos, isso é uma bênção maravilhosa, ainda que desconfortável, ainda que nos incomode, que nos machuque, isso é uma grande bênção. O apóstolo Paulo apresenta para nós um testemunho lá no capítulo 7, quando ele reconhece as suas faltas,
quando ele diz que, quanto ao seu homem interior, ele tinha prazer na lei de Deus, mas ele viu uma outra lei que, guerreando contra a vontade da sua mente, lhe fazia cativo, escravo muitas vezes do pecado, porque ele via nos seus próprios membros uma guerra consigo mesmo. E foi bênção ele reconhecer que esse mal habitava nele, o mal que habita em mim. É o mal que habita em mim, e se eu não tenho consciência dele, ele continua habitando e dominando a minha vida. O passo para o livramento, o perdão que é o livramento, passa por uma consciência que esse mal habita em mim, é o meu coração. Não é ela que me irrita, é eu que sou irritável. Não é ele que me tira a paciência, sou eu que não tenho paciência. Não são os vícios do outro, são as carências das minhas virtudes. E a conclusão de ter essa consciência, voltando ao apóstolo Paulo, no mesmo texto, ele diz, demonstrando aquele incômodo, aquele sofrimento: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando aos romanos, que entendia muito bem a alusão a que ele estava fazendo. Havia uma pena entre os romanos, sobretudo cristãos morreram assim, que eram condenados à morte, e eles eram enfaixados, amarrados num cadáver, os dois nus, o cadáver, o morto, matando o vivo pouco a pouco. Essa é a alusão que o apóstolo Paulo fala, do homem vivo amarrado no homem morto, e ele faz essa exclamação: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas depois que ele chega a essa conclusão da consciência do seu pecado, ele vai dizer no verso seguinte: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então, quando nós formos fazer essa petição, e perdoa-nos as nossas dívidas, não é uma frase recitada, copiada, dita sem reflexão. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz: mas esmurro o meu próprio corpo, esmurro o meu próprio peito e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vocês não fazem e não farão como os hipócritas. O que mais precisa acompanhar a oração já está lá, não é nem surpresa. Precisa acompanhar essa petição, esse pedido precisa ser acompanhado de uma insatisfação com a prática do pecado. Nós não apenas precisamos, nós apenas não temos de ter consciência de que somos devedores, que estamos em dívida, e estamos todos na mesma condição. Nós precisamos também estar insatisfeitos com a prática do pecado, inconformados com ela. É preciso não se acomodar com o pecado. O homem que não se acomoda com o seu pecado, que se arrepende, que pede perdão a Deus, que luta, que guerreia contra o pecado, que não se entrega à sua derrota espiritual, é alguém que se parece com Cristo. A Bíblia nos ensina que na nossa luta contra o pecado não temos resistido até o sangue. Spurgeon diz o seguinte: Satanás faz o pecado parecer algo prazeroso, mas a cruz o apresenta tal como ele é mortal e doloroso. Parece agradável, prazeroso naquele momento, mas quando olhamos para a cruz, quando refletimos sobre a cruz, aquilo de fato é a consequência do pecado, que naquele momento presente parece tão agradável. Ele continua dizendo: Jesus morreu por causa do pecado, irmãos. Sabe aqueles pecadozinhos, como eu disse hoje de manhã, aquelas mentirinhas
Se você assistiu aquele filme Paixão de Cristo, eu assisti há uns anos atrás, e quando assistimos, eu e minha esposa, no cinema ainda, nós saímos do cinema sem fazer nenhum comentário. Nós morávamos em Ricardo lá, Reverendo Ricardo lá no Jardim Rapoador. Saímos lá do Shopping Raposo, fomos até lá no Periperi, fizemos a volta. Quando estávamos chegando em casa, que fomos comentar, impactados por aquilo que imagina-se ser a paixão do nosso Senhor. As nossas mentirazinhas, as nossas pequenas dissimulações, nossa falta de zelo, nossa falta de honrar ao Senhor, causou a cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados, que nós muitas vezes, insistentemente, continuamos a mantê-los por perto. Nós achamos que os domesticamos e continuamos com eles, fazem parte da nossa vida. Esses pequenos desviozinhos de caráter, essas fraquezazinhas, eu repito, essas mentirazinhas, essas pequeninas perversões, causaram a morte do nosso Redentor. A segunda pessoa da Trindade, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. O apóstolo João, quando começa o seu evangelho, apresentando já nosso Senhor Jesus, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada do que se fez sem ele. O Deus eterno, todo-poderoso, teve que passar por aquilo, por sua causa, por minha causa. Nós não podemos nos acomodar com o pecado. Uma ocasião da minha vida eu fui procurar qual que era a declinação correta do verbo caber, porque quando eu fui impactado em algum dia com esse ensino, de que agora eu sou nova criatura, eu agora estou tendo um novo formato, eu não posso mais ter aquele formato, e eu pensei assim, então eu não cabo lá, não cabia, não é cabo, eu não sou cabo, né? Eu não caibo, será que eu não caibo? Eu fui lá conferir, e o verbo correto é isso mesmo, eu não caibo mais lá. Nós não cabemos mais naquela prática, naquela forma. Eu não me conformo mais com isso. Eu não posso aceitar mais quem eu sou, quem eu era, quem eu sempre fui. Porque o Senhor está me transformando de glória em glória. E esses pecados não podem mais se nominar na minha vida. Eu preciso de fato me afastar deles. Eu preciso compreender que os meus pecados promovem a morte. E eu vou reler novamente a frase de Spurgeon, porque tem mais, a citação dele, porque eu tenho mais uma frase que pode parecer sem sentido. Repetindo então: Satanás faz o pecado parecer algo prazeroso, mas a cruz o apresenta tal como ele é, mortal e doloroso. Jesus morreu por causa do pecado. Quando o homem contempla o pecado desta forma, ele faz da prática do pecado assassinato. O poder do pecado é destruidor. Pode ter certeza que quando cometemos pecado, o propósito, a consequência ou a conclusão desse pecado é que você morre mais um pouco, ou você mata mais alguém, você mata alguém mais um pouco. As rupturas nos relacionamentos, as dificuldades de convívio, são porque o nosso coração não quer ceder. Há lugares no nosso coração que estão endurecidos, e que a arrogância domina, a soberba domina, ou a autopreservação ainda se instala, e é por isso que irmãos não conversam com irmãos, irmãos sanguíneos, irmãos na fé. É por isso que há rupturas, porque nós não reconhecemos de fato que somos pecadores, devedores. Achamos que não, que os outros é que nos devem, outros é que deveriam ser melhores. Cada vez que a gente se envolve nessa mentirinha,
nesse pecadozinho domesticado, nessa pequenina dissimulação, nós estamos morrendo um pouco, estamos apagando o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, ou nós estamos matando alguém um pouco, matando alguém no nosso coração. Nosso Senhor diz que nós temos que nos render quando orarmos. É por isso que nossa religiosidade é diferente, porque quando a gente se prostra diante dele, a gente não está preocupado com o que ele ouve, mas com o que ele vê. É por isso que aqui nos versículos anteriores, se você puder acompanhar comigo, verso 6, se você tem aí, vamos ler juntos o verso 6. Tu, porém, quando orares, em algum momento das minhas leituras me chamou a atenção isso. Tu, porém, ao contrário dos outros, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que ouve em secreto. O Senhor não está tão preocupado com o que falamos, quanto está atento ao que Ele vê no nosso coração. Então, quando nós nos prostramos para orar, nós temos que reconhecer que somos pecadores contumazes e que muitas vezes cedemos à prática do pecado, e muitos dos nossos relacionamentos rompidos. E se o Senhor olhar de fato o meu coração, se eu de fato me colocar em secreto, para o meu Pai ver em secreto, Ele vai ver que o meu coração é um cemitério e tem muita gente morta dentro dele. Tem muita gente morta no meu coração. E eu não quero que meu Pai veja o que está em secreto. É por isso que nós refletimos muito para pensar no que falar com Ele. Nossas orações são muitas vezes irrefletidas. O nosso Senhor está ensinando, não. Ele vê em secreto. Ele vê em secreto. Finalmente, irmãos, que precisa acompanhar essa petição, um reconhecimento de nossa incapacidade de pagamento. Reverendo Epstein, citando Hendrickson, ele diz assim: a petição de perdão significa que o suplicante reconhece que não há outro método pelo qual possa cancelar sua dívida. É uma súplica pela graça. Pai, pequei contra ti, disse o filho pródigo. Hoje nós fizemos esta oração aqui no Salmo 51, e esse trecho aqui em itálico faz parte do texto. Nós vamos ler juntos sempre que tiver aqui. Diz aqui: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Ele foi conscientizado do seu pecado, ele foi confrontado com o seu pecado, ele foi incomodado, ele está agora em aflição, porque ele até então estava meio que inconsciente e acomodado do seu pecado. Mas o Senhor, através do profeta Natã, e o significado do nome Natã significa graça de Deus, a graça de Deus foi até Davi para conscientizá-lo do seu pecado e incomodá-lo com a prática do seu pecado. E aí Davi então, que agora não está mais querendo se esconder, não quer mais continuar prestando culto, porque há meses ele continuava prestando culto ao Senhor com essas mazelas no seu coração. Tinha gente morta no coração de Davi, literalmente gente morta.
literalmente gente morta no histórico de Davi. Tinha pecados inomináveis para um homem de Deus, mas depois de passar por esse processo, e ele agora então reconhecendo que não havia nele meio para poder pagar, ele diz no verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões. Se ele não as conhecesse, ele não estaria quebrantado agora. Ele jamais seria um homem segundo o coração de Deus, se ele não as conhecesse. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele tentou não ver, ele tentou esconder debaixo do tapete, mas o Pai que vê em secreto recompensará. E qual foi a recompensa? A recompensa foi o quebrantamento, a recompensa foi o arrependimento, a recompensa foi a conversão, a volta daquele mau caminho para os caminhos do Senhor. E esse irmão fazendo essa prece preciosa no versículo 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu não tenho outro meio, Senhor, eu dependo do teu julgar, eu dependo do teu parecer. Não há nenhuma outra maneira que seja possível para amenizar as minhas faltas, para diminuir a minha dívida. Não tem como pagar os juros dela sequer. Martin Lloyd-Jones diz assim: é impossível uma autêntica vida cristã sem esta consciência de sermos pecadores e da necessidade do perdão de Deus. O sermão todo, nosso Senhor está fazendo aqui uma diferença entre os cidadãos dos céus, do reino dos céus, e os que não são cidadãos do reino dos céus. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque os outros que não são pobres de espírito não são do reino dos céus. Bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os que não são perseguidos por causa da justiça não são integrantes do reino dos céus. E ele demonstra que os integrantes do reino dos céus são aqueles que reconhecem que são incapazes de pagar as suas dívidas. A misericórdia de Deus é o único caminho de quitação total, ou seja, remissão. O escrito da dívida foi rasgado por Cristo Jesus. E todas as vezes que confessamos a Deus os nossos pecados, arrependidos de tê-los cometido, desejosos de não mais cometê-los, podemos ter a certeza, a convicção de que Deus, por sua graça, nos perdoa. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Engrandecido seja o Rei eterno, soberano sobre todas as coisas, que é misericordioso e assaz benigno.